Irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, o Senhor nos convida a olhar um pouco como nós temos vivido o nosso amor por Ele, o nosso seguimento. É normal que sempre no começo a gente entre com toda a força, com toda a coragem, sem temer nada. E depois, quando começam a aparecer as dificuldades, a gente vai deixando esfriar aquele amor. A leitura do profeta Jeremias, proposta para o dia de hoje, capítulo 2, de 1 até 13, diz um pouco assim: No início, o Senhor havia dirigido ao seu povo uma palavra de coragem, uma palavra de força, e disse ao profeta para dizer ao povo assim: Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam e males caíam sobre eles. Diz o Senhor: Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos. Mas, apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável a minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram. Os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de outros deuses. Ó céus, espantai-vos diante disso. Enchei-vos de grande horror. 2 pecados cometeu o meu povo, disse o Senhor. Abandonou-me a mim, a fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter a água. E nós vemos aqui, nessa palavra do profeta Jeremias, a ingratidão do povo. E como o Senhor, vendo esse povo que ele tanto havia cuidado, que ele tanto havia amado, voltasse contra ele, deixá-lo de lado, abandonado. Pois se nós olharmos um pouco para a nossa vida, talvez nós nos identifiquemos com isso, não é mesmo? E o Evangelho para o dia de hoje, Mateus 13, de 10 a 17. Ontem nós ouvimos a parábola do semeador e hoje os discípulos perguntam: por que você, Jesus, nos fala em parábolas? E Jesus diz então: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas aos outros não é dado. E Jesus diz uma frase um pouco misteriosa para nós: a pessoa que tem será dado ainda mais, terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E o sentido dessa palavra é exatamente aquelas pessoas que se acham tão cheias de si, de sabedoria, que não precisam de ninguém, são autossuficientes, bastam a si mesmas. Essas não vão jamais perceber a grandeza e a riqueza do ensinamento de Jesus. Depois Jesus fala ainda: o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Portanto, não é que o Senhor não queira falar claramente para que as pessoas entendam, mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir, não querem ver as maravilhas e a ação do Senhor.
Portanto, irmãos e irmãs, peçamos hoje essa graça de não fecharmos os nossos ouvidos e não fecharmos os nossos olhos àquilo que o Senhor tem a dizer para nós. O Evangelho termina com uma frase de Jesus muito forte: em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, desejaram ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Portanto, vamos procurar valorizar mais, prestar mais atenção, sermos mais sensíveis àquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Coloquemos em prática essa palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós a sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.